Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode tentar, querido, querida. Estamos nessa uma série que queremos entender, compreender e viver o que é ser igreja. Então, queria dizer para você que está chegando na igreja, que também é da igreja há muito tempo, nosso objetivo é que você não tenha só um contato com a mensagem no culto, mas que você reaja a tudo isso de duas formas. Primeiro, que você anote, né, o que você está chamando a atenção do Espírito Santo, está chamando o teu coração, falando com você através do que está sendo dito aqui, os versículos que estão sendo projetados, o que nós estamos falando, algo que te remete ao que realmente é ser igreja. Essa é a primeira ação sua, reação, né? A segunda reação é que ao sair, né, você escreva uma frase que te chamou a atenção, alguma coisa que te chamou a atenção naquele mural ali atrás, né? Que você então reagisse deixando ali um recadinho. Até é bom você colocar a data, né? Daí você sabe que dia você teve, né? Que dia que você escreveu. Isso vai ser bem legal para a gente fazer uma memória de todo esse tempo aqui, né? Eu creio que Deus está usando esse tempo para nos restaurar o nosso conceito de igreja. Uma terceira reação a tudo isso é que tem ali as células. E a ideia é que nas semanas, todas as células da igreja, jovens adultos, jovens universitários, jovens casais, adultos, células que são adultos com filhos, adultos sem filhos, e todas as estruturas de células que nós temos estão ali, seus líderes e tal. E está faltando só uma célula ali, que é do Adílio da Ravena, que houve uma falha nossa, mas semana que vem vai estar ali. Então, você apontando o seu QR Code apontando o seu celular para o QR Code, vai cair no celular da igreja. Então, você vai colocar, olha, eu estava vendo aqui, gostaria de ter uma célula porque eu gostaria de participar. Na célula também você vai compartilhar e vamos conversar sobre o que é a igreja. Então, você é igreja, né? Você é membro dessa igreja, não se contente ao vir ao culto do domingo. Deus tem mais para você. E as reações suas é em direção a Jesus. Essa é a parte intencional nossa. Deus está falando com você, está agindo na sua vida, mas tem algo mais que você precisa fazer em movimento em direção a ouvir mais ao Senhor. Então, esses 3 movimentos já para início, para a gente falar sobre o que é essa igreja. Anotar, porque quando a gente anota, já vai ficando alguma coisa na nossa mente. Para você refletir durante a semana sobre isso. Depois, quando você escreve, você também está fazendo, de uma certa forma, um memorial, né? Porque se você escreve, você fala assim, poxa, semana que vem você passa e lê e fala assim, não estou vivendo isso, hein? Eu escrevi, nem eu estou vivendo. Ou, que bênção, estou vivendo isso, que coisa boa, está sendo bênção. É como se você tivesse um tratado com você e Deus, né? E terceiro, quando você vai a uma célula, você é provocado, no bom sentido da palavra, estimulado a ser igreja. Ok? Então, essas são as 3 orientações que eu lhe faço e espero que você possa me ajudar nisso e te ajudar a ser igreja. Ok? Então, vamos abrir o texto de Atos 6, de 1 a 8. Não vai ter projeção na tela, exatamente, vai ter só os versículos, mas para que você possa, então, também acompanhar, escrevendo ali, anotando alguma coisa importante. Bom, antes de mais nada, eu queria dar um pano de fundo para você entender o que está acontecendo. O livro de Atos vai descrever o começo da igreja. E o capítulo 1 vai dizer que igreja é se reunir em torno do Cristo ressuscitado. Jesus aparece aos discípulos e ali começa, então, uma conversa do que ele pretende com a sua igreja. Jesus ressuscitado é o centro da igreja. Não há outro centro. O centro não é o pastor, o centro não são as músicas, o centro não é o louvor, o centro não são os ministérios, o centro não é o projeto da igreja, o centro é Jesus Cristo. É onde que a igreja precisa estar edificada, e você também. Depois a gente ouviu que ser igreja, no capítulo 2, é uma igreja que recebe o batismo, ou seja, é mergulhada no Espírito Santo, e por causa disso ela entende que ela tem poder e autoridade para ser testemunha,
para pregar o evangelho, para espalhar as boas novas, para falar das maravilhas que Deus fez na sua vida. Então, é uma igreja que, no poder do Espírito Santo, vai pregar o evangelho a pessoas de Blumenau, de Santa Catarina, do Brasil e do mundo. Depois, hoje de manhã, nós conversamos sobre uma questão que já estava acontecendo na igreja. A igreja estava experimentando um crescimento maravilhoso, não só numérico, mas também um crescimento de vida. A igreja estava pulsando. Algo maravilhoso estava acontecendo porque o Espírito Santo traz vida. E aí começa o primeiro grande problema da igreja. Um problema interno. Um problema onde a igreja tinha um só coração, tinha uma unidade, pulsava dentro dela um coração apaixonado. Então, se é um corpo de Cristo, todo corpo tem um coração. Né? E esse coração pulsava cheio do Espírito Santo, e isso mobilizava a igreja a ter um coração voltado para as pessoas. Gente cheia do Espírito Santo, igreja cheia do Espírito Santo, não fica ensimesmada. Ela parte para cima das pessoas. E o para cima é exatamente para ser um coração comunitário, um coração que pensa tudo em comum, que a gente não consegue ver pessoas separadas das outras, a gente começa a ver só um corpo. A gente não vê um membro separado, a gente vê um membro que faz parte do corpo. É um coração, tem um coração que é missionário, ou seja, continua querendo pregar o Cristo vivo às outras pessoas. É um coração generoso, porque não deixa que ninguém passe falta, porque você tem alguma coisa e você reparte isso com o outro. E é um coração solidário, porque ninguém sente falta e todos recebem alguma coisa. A bênção chega, as necessidades são supridas, não há falta de nada. E é uma igreja que tem um coração encorajador, que é materializado ou personificado na pessoa de Barnabé, que se torna esse encorajador da igreja. E aí depois a gente percebe que é uma igreja também que tem um coração governado pelo Espírito Santo. Porque uma pessoa no meio, duas pessoas no meio daquele movimento maravilhoso, estavam com o coração governado por si mesmos, por Satanás. E o coração dele estava querendo passar uma falsa imagem de si para os outros. Eles estavam querendo fazer com que as pessoas acreditassem que eles eram boas pessoas, sem pagar o preço de ser uma boa pessoa. Eles pegaram parte daquilo que eles venderam, porque virou um padrão maravilhoso na igreja, é que as pessoas olhavam e se sentiam até meio constrangidas. Falavam, rapaz, eu tenho 3 túnicas em casa, eu só uso 2, essa outra eu nem uso. O que eu estou fazendo com isso? O constrangimento era exatamente porque olhavam para si e falavam assim, eu preciso abençoar os outros. Chegava em casa e falava assim, rapaz, eu tenho 3 colchões, mas eu tenho 25 lençóis. Quando que eu estou esperando chegar tanta gente na minha casa? Eu acho que eu preciso doar parte desses lençóis. Rapaz, eu tenho 2 camas, mas eu tenho 40 travesseiros. Quantas cabeças eu preciso ter? Né? Bom, no meu caso, 5, porque eu uso, né? Uma na perna e eu abraço e tal. Mas ainda sobra bastante. Será que eu não tenho alguma coisa? O constrangimento era exatamente porque talvez alguém possa estar precisando. E eles então faziam isso e deixavam aos pés dos apóstolos. Aos pés dos apóstolos era a expressão de que levavam para o fundo, né, de ação social. Então você imagina só os apóstolos chegando lá, falando assim, ó, descobri, estava com um terreno lá, rapaz, esse terreno estava me dando confusão. E eu vendi. Está aqui o dinheiro. Que bênção, glória a Deus. E todo mundo ficava feliz. E falava, olha só, que coração. Isso o Espírito Santo está tocando o coração desse irmão. Isso virou um padrão. E aí, de repente, Ananias e Safira falam assim, rapaz, isso aí vai dar um ibope para nós, hein? Só que eles vendem a propriedade deles e dizem assim, mas é muito dinheiro, hein? É muito dinheiro para dar aos pés dos apóstolos. Eu acho que se a gente pegar um dinheirinho para nós e entregar o resto, que mal tem? Acontece que eles estavam olhando
para aquela cena de todo mundo dando glórias a Deus e dizendo como o irmão Ananias e a irmã Safira têm o mesmo coração desprendido do Barnabé. Não. Como Ananias e Safira não têm o coração nas coisas. Não. Ananias e Safira queriam que as pessoas olhassem para eles e dissessem assim, que bênção, que irmão maravilhoso. Olha só, é o maior contribuinte da igreja. Olha, se esse irmão deixar de dar o dízimo, nós estamos perdidos. Glória a Deus pelo irmão fulano de tal. E vai ressaltando o coração, dizendo, não, que isso, irmão. Imagina, glórias ao Senhor. Mas o desejo é que é isso mesmo. Me lembro de uma cena, uma conversa em algum lugar do passado. Porque todo mundo fica, quando eu falo alguma coisa, dá um exemplo, fica pensando quem é, de onde que é e que igreja que é. Não é daqui, tá? E de repente, esse diálogo de duas pessoas. Fulano, você já imaginou o dia que a gente sair dessa igreja? O que vai sobrar? E o outro disse assim, é verdade. É mais ou menos o espírito de Ananias e Safira, achando que as coisas que eu faço, elas vão ser o fator determinante para a igreja andar, manter e crescer. E aí, aquilo era uma mentira, porque eles não precisavam falar nada, eles não precisavam dar nada, eles não precisavam entregar nada. E se eles quisessem entregar, que eles entregassem metade e estava tudo bem. O problema não foi esse, o problema é querer dar algo, metade, recebendo uma honra e uma glória que não é sua de tudo. E aí, Deus tem que intervir. Milagrosa e soberanamente, fulminando os dois. Eles morreram. E não foi apedrejados. Foi morte morrida. O Ananias deve ter um ataque cardíaco e ela também. Só sei que morreram. E aí você pensa, meu Deus, mas que coisa incrível, imagina se acontece isso hoje. Ai, vixe, eu ia pensando, né, a funerária ia ter uma demanda, né? Por que aconteceu isso? Porque a igreja estava sendo o começo dela. E Deus não ia permitir que isso roubasse a cena da glória dele. Isso não impediria o crescimento. Então o Senhor fala assim, é melhor ter uma medida exemplar. É melhor fazer um corte em 2, para que os 5.000, 10.000 continuem entendendo que eu sou o Deus da igreja. E aí, a igreja é uma igreja que tem o temor do Senhor. Então, ser igreja também é ter o temor do Senhor. E Deus faz com que essa igreja perceba isso. E esse temor serviu para eles continuarem com o coração voltados a Deus. E pensando nas coisas de Deus. E não querendo glória para si, não querendo reter nada do Senhor. Porque a expressão aqui é que eles estavam roubando de Deus. Porque se eles prometeram algo para Deus, eles devem cumprir aquilo que prometeram para o Senhor. E aí, acaba o texto de Atos 5 e começa o Atos 6. E em Atos 6 vem um outro problema. Mas esse é um santo problema. Que tem problema ruim, tem problema bom. Não tem? Tem, por exemplo, se você tem 3 carros e tem uma garagem que cabe só 2, isso é um santo problema. Não é verdade? Se você está com dificuldade com esse problema, passa para mim. Eu tenho soluções. Né? Eu vendo um. Na verdade, é verdade. Tudo bem, faz alguma coisa. Mas existem problemas que são decorrentes de coisas boas. E graças a Deus, agora a igreja não estava enfrentando o problema de alguém que estava querendo roubar de Deus e gerar um sentimento que, olha, na igreja sempre tem pessoas hipócritas que estão querendo chamar atenção e, olha, não dá nada, eles estão aí, ó, Ananias e Safira é um bom exemplo desse, não morreram, estão aí, ó, estão felizes, então é crescendo. O crime compensa. Não, a igreja de Cristo percebeu assim, ó,
com Deus não se brinca, com Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso ceifará. E aí entra essa cena de ser igreja. E ser igreja, então, começa que ser igreja é crescer no poder do Espírito Santo. Se você perceber no versículo 1, ali, está dizendo, naqueles dias, crescendo o número de discípulos. Então, a gente tem que entender que havia, então, um crescimento natural. Não, um crescimento sobrenatural, porque o Espírito Santo estava movendo sobre aquele lugar e pessoas estavam se convertendo, gente estava sendo transformada pelo Espírito Santo de Deus. E é interessante que houve, então, esse crescimento espantoso. Nós estamos falando de um grupo de 12, que também se formaram uns 70, e quando foram para Jerusalém para esperar o Espírito Santo, eram 120 pessoas, e no primeiro sermão de Pedro, converteram-se 3.000 pessoas, e depois esse número subiu para 5.000 pessoas, e nesse momento da história, provavelmente entre 10 a 15.000 pessoas tinham convertido e estavam ali em Jerusalém, não foram para casa. E não foram para casa por quê? Por vários motivos. Um deles, eles acreditavam plenamente que Jesus tinha subido e ele voltaria. E acreditavam que ele voltaria naqueles dias. Aí falaram, gente, vou voltar para casa? Eu quero estar aqui em Jerusalém. Quando Jesus voltar, está mais perto. Acho que ele vai voltar em Jerusalém. Tudo bem, talvez seja uma invenção. Mas que havia uma crença de que Jesus voltaria logo. Então eles ficaram ali. Só que depois eles perceberam que Jesus não foi voltando, não foi voltando, não foi voltando, não foi voltando. O pessoal falou assim, gente, acho que na hora da gente ir para casa, né? E eles se concentram, todo mundo em Jerusalém, até que em Atos 8 todo mundo diz assim, ei, Deus manda uma perseguição para eles voltarem, gente sair, dispersão. Foi para vários lugares do mundo e o evangelho começou a ser pregado, porque o grande objetivo era ser testemunha, tanto em Jerusalém, Samaria, Judéia, Samaria e confins da terra. Então havia um crescimento. Nós estamos falando de mais ou menos 14, 15 mil pessoas, talvez aqui, em volta dos discípulos e entregando as ofertas aos pés dos discípulos, o fundo de assistência social organizado, cheio de dinheiro, cheio de coisa, só que a demanda aumentou também. E aí, esse número de discípulos aqui, a gente precisa entender que não eram discípulos que foram nomeados por Jesus. A ideia aqui é que, a partir do momento em que os discípulos se tornaram apóstolos, ou seja, enviados do Senhor, o nome discípulos foi começar a ser usado para as pessoas que convertiam-se, tornavam-se discípulos de Jesus. Então, por isso, essa expressão número de discípulos aqui. Então, ser igreja é crescer no poder do Espírito Santo. Igreja no poder do Espírito Santo cresce. Ela cresce. E não cresce porque houve uma estrutura, porque houve marketing, houve algum tipo de ação. Não, cresce porque o Espírito Santo faz crescer, porque esse é uma das demonstrações de que ele está agindo. Mas ser igreja, então, é lidar com os problemas que surgem, até mesmo do crescimento, e não fugir deles. Ser igreja é lidar com os problemas e não fugir deles. Versículo B, 1b, diz ali, os judeus de fala grega, entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária do alimento. O problema aqui era um problema de logística, de gestão, mas um problema também de um certo preconceito. Bom, essas duas aqui, essas viúvas, né, de fala grega e de fala hebraica, a gente precisa entender o seguinte, existia dentro da comunidade cristã, gente que se converteu, que era judeu, que vivia em Jerusalém e que estavam ali vivendo, então, o evangelho, vivendo o cristianismo, eles eram judeus. Mas também existiam pessoas que, depois da dispersão, lá, quando eles foram para os cativeiros, lembra? Cativeiro babilônico, né? Eles ficaram por lá e depois eles voltaram. E quando eles voltaram,
a fala era a fala grega. Você sabe que Alexandre o Grande dominou sobre todos os... Teve um império incrível, né? Ele dominou quase que o mundo todo daquela época. E então houve a helenização, ou seja, a fala grega. Só que eles eram judeus. Só que eles não falavam o aramaico, nem era mais o hebraico, o aramaico. Eles falavam o grego, mas eles eram judeus. É que nem você nasce aqui no Brasil, é brasileiro e tal, e vai morar nos Estados Unidos. Ali um tempo você já está falando só o inglês. Mas quando chega aqui, você é brasileiro? Claro que sou. Eu sou muito brasileiro. Mas você é? E aí o que acontece é que, por causa da demanda de pessoas, começou a faltar a cesta básica lá na casa da viúva de fala grega. Aí aconteceu uma vez, aconteceu outra, e o pessoal falando, gente, é a demanda, tem muita coisa, os apóstolos estão muito lotados, eles têm que preparar sermão, eles têm que orar, eles têm que fazer um monte de coisa, e ele tem que distribuir ceia, ele tem que distribuir coisa, ele tem que fazer a cesta básica, eles estão fazendo um monte de coisa, eles estão muito cansados. Não, tudo bem. Aí passou 2 semanas, 3 semanas, daqui a pouco começaram, falando assim, como é que está? Você está recebendo lá, das tuas viúvas? Não estou recebendo, não. Mas a outra, rapaz, eu vou perguntar se o pessoal da ala das viúvas que fala hebraica estão recebendo. Como é que estão recebendo? Estamos. Está chegando direitinho? Tá. Vocês têm cartão cidadão? Tá atualizado? Tá. O meu também está atualizado. Não sei por que não está chegando. O endereço teu está atualizado? Tá. Teu cadastro está certinho? Tá. Estranho. Só os das nossas viúvas que não estão chegando. Será que é um problema de logística e de gestão? Não. Por quê? Quando o pirão é pouco, quando a farinha é pouca, primeiro o meu, né? O meu pirão. A ideia aqui é exatamente que estava havendo um certo preconceito na distribuição, porque se a gente tem que distribuir, vamos primeiro distribuir para os nossos. Vamos ficar com isso? Mas eu queria trabalhar um pouquinho na questão da gestão. Não entendo que os apóstolos estavam sendo maldosos. Não entendo aqui que eles estavam tendo um problema crônico de falta de amor. Mas a verdade é que quando a igreja cresce, com certeza vão surgindo alguns problemas, e o primeiro deles é uma questão de gestão e de liderança. Então é nessa hora que a gente tem que aprender uma coisa: a igreja não é uma empresa. Amém? Ela não é. Mas isso não quer dizer que a igreja não tem que ter uma organização. Não quer dizer que a igreja não precisa ter uma estrutura. Não quer dizer que a igreja não precisa ter alguns comandos, ela não precisa ter algum tipo de linha de organização, áreas que precisam ser atuadas, e que gente que tem que ter tempo para poder fazer isso. É por isso, então, que a igreja precisa lidar com os problemas de ordem organizada. E para isso, então, estes homens, servos do Senhor, entendem que ser igreja é que cada um deve entender a sua função no corpo, para que haja uma melhor organização. Versículo 2 vai dizer, por isso, os 12 se reuniram todos os discípulos e lhes disseram, não é certo que negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servirmos as mesas. Aqui tem uma coisa muito interessante. Primeiro, eles reúnem todos os discípulos. Não dá para a gente saber se reuniu 14 mil, 12 mil, 15 mil. Mas vamos ser meio batista aqui. Eles fizeram uma assembleia. E na assembleia eles dizem assim, gente, nós estamos com um problema. As viúvas da fala grega estão ficando sem receber alimento e na distribuição diária eles estão ficando sem. E nós precisamos resolver isso. Só que não é certo a gente abrir mão daquilo que o Senhor Jesus nos confiou a fazer. O Senhor Jesus nos confiou a pregar a palavra
E nós precisamos orar para poder pregar a palavra, porque se a gente não orar, a gente não tem força para pregar a palavra, não tem autoridade para pregar a palavra. Então parece que nós aqui, os apóstolos, temos duas coisas importantíssimas, são prioridades, e nós não podemos abrir mão, porque se a gente abrir mão, vocês vão ficar sem a palavra. E veja, agora um parênteses, por que era tão importante? Pega a sua Bíblia aí, pega na mão aí, pega, está aí? Pega, mas faz assim. Não existia isso aí, queridos. Sabe quem ia falar para eles? Como é que eles iam saber o que Jesus queria deles? Eram os apóstolos que iam todos os dias dizer assim, gente, vamos começar aqui. Tem uma partezinha que nós estávamos conversando com o nosso Senhor Jesus Cristo, e ele disse assim que nós tínhamos que amar o próximo como a nós mesmos. Ah, mas a outra parte também que nós tínhamos que amar a Deus. Quem é que ia transmitir isso para eles? Os apóstolos que tinham que transmitir. Então, olha só o tempo que ia tomar. Você imagina um grupinho aqui, ele falava a mesma coisa. Daí o outro grupo falava a mesma coisa. Aí ele falava assim, escuta, eu já falei para você que os 2 mandamentos, que o nosso Senhor Jesus Cristo definiu que os 2 mandamentos é esse aí, ó, amar a Deus, o próximo, amar a Deus com todas as coisas e o próximo com si mesmo. Falei já? Não, não falou não. Ih, rapaz, o grupo aqui nós já confundimos, hein? Não pode, nós temos que transmitir isso para vocês. Isso aqui é suma importância. Vai ter tempo para falar, fazer outra coisa? Segundo, chega no final do dia, falou tanto, e orou tanto, e repreendeu tanto o demônio, e brigou com, e teve que, né, bater de frente com os fariseus que não davam trégua, os líderes religiosos que não davam trégua, né, eram presos, apanhavam, e no final do dia falavam, rapaz, nós precisamos orar. Se não orar, nós não aguentamos. Falaram, mas nós não estamos tendo tempo mais para orar, gente. Está uma doideira isso aqui. Aí ele falou, não pode ser assim. Não, por isso esse peso, não é certo nós negligenciarmos o ministério da palavra a fim de servir as mesas. Gente, aqui os apóstolos não estão dizendo assim, esse negócio de servir a mesa, qualquer um pode fazer, gente. Nós somos da elite. Nós somos contratados pelo super CEO, Jesus Christ. Não, gente. Ele está dizendo o seguinte, vamos fazer o seguinte, a igreja precisa entender que cada membro tem uma função no corpo. Que tem gente que pode fazer isso. Mas nós fomos constituídos por Deus para pregar essa palavra, para o ministério da palavra e para a oração. Então vamos ver alguém que faça isso. Então, ser igreja, um quarto ponto, é enfrentar os problemas buscando solução. Nós não vamos fugir dos problemas, se a igreja não fugir do problema. E a nossa tendência é essa, né? Eu, quando tenho um problema, eu tenho uma tendência a fugir do conflito. Essa é uma das coisas que eu tenho lutado e trabalhado diante do Senhor e responsabilizando diante do Senhor de não fugir do conflito. Minha vontade é o seguinte, cara, se eu pudesse, eu fugia, ó. Saída emergencial pela direita. Quem é mais velho lembra do leão da montanha. Mas, se a igreja enfrentar, então, entendendo que tem alguém no corpo que pode fazer isso e que está esperando para fazer isso. Se há levitas cansados, é porque há levitas sentados. E aí, se a igreja enfrentar os problemas, buscando solução, mas aonde? A solução está no corpo. Olha só o que o versículo 3a diz. Irmãos, escolham entre vocês. 7. Entre vocês. Deve ter aí, gente. O corpo é cheio de membros e deve ter membros que tenham características que nós precisamos. Escolham 7. E aí vem uma outra característica de ser igreja, que é ter critérios espirituais para a liderança. Não é qualquer um, gente. Escolhe aí, você está afim? Não sei. Que dia que é? Sábado à tarde. Sábado à tarde eu tenho, eu jogo bola. Então você. Não, eu não posso, porque eu não dou para essas coisas. Você. Não, eu tenho muita coisa. Não. Não é assim. Porque não é leilão de cargo. Não é para projetar você para ser o superstar da igreja. É para servir pessoas
e servir em algo que precisa de alguém que tenha condição de fazer esse trabalho para a glória de Deus e para a bênção do corpo. E é por isso que o versículo 3b vai trazer algumas especificidades, características, perfis espirituais dessas pessoas. O que é para fazer? Então, as viúvas estão aí, gregas, estão reclamando. Mas é reclamação, só reclamação. Então é o seguinte, o pessoal que vai lá, leva a cesta para elas, deixa lá, entendeu? E pronto, é só para dar comida mesmo. Que pobre incomoda. Então, chega lá, dá uma cesta, entendeu? E volta para casa. É coisa rápida. Se não tem ninguém em casa, deixa na porta e só avisa. E vai embora, porque é só para não ter reclamação. Já ouviu esse discurso? Quando a gente diminui um ministério, porque a gente diminui as pessoas, a gente não vê a grandeza do que Deus está fazendo e quer fazer, porque são pessoas a quem o Senhor Jesus morreu. As viúvas hebraicas eram filhas do Deus Altíssimo por causa de Cristo Jesus, mas as viúvas da fala grega também eram na mesma proporção. Não pode haver acepção. Não pode haver quem que é mais queridinho e quem é menos queridinho. Não tem quem senta mais perto de Jesus. Todos estão com os seus joelhos dobrados diante de Jesus. E aí, se esse é o conceito de que é só entregar a cesta básica para um pobre que está reclamando, e olha, eu estou usando essas palavras só para chocar você. Eu não acredito em nada disso. Então parece que qualquer um serve. Aquela pessoa que tem assim, tadinho dos pobres, eu quero ajudar. Não. Pena, ninguém quer. No cristianismo, em Jesus, não existe pena. Você não tem que ter pena de ninguém. No cristianismo existe compaixão. E aí, a primeira coisa é que a resposta dos problemas do corpo estão no corpo. A resposta dos problemas do corpo estão no corpo. E aí, ele vai dizer que o primeiro critério é ter bom testemunho. Por que precisa, para entregar a distribuição diária de alimento, precisa ser de bom testemunho? Por que essa característica de perfil, esse perfil? Primeiro, porque essas pessoas lidariam com duas coisas importantíssimas e que sempre dão problema. Você consegue identificar duas coisas ou duas situações que sempre dão problema? Então eu vou dizer para você. Gente e dinheiro. E quando une gente e dinheiro, aí é todo o problema. Se não tivesse gente no mundo e não tivesse problema no dinheiro, não teria problema no mundo. Acontece que essas duas coisas parece que uma depende da outra. Então eles lidariam com gente e gente em seus sofrimentos, e você sabe que gente em seus sofrimentos ficam sensíveis, e nessa sensibilidade eles são às vezes agressivos, eles nos maltratam, né? E o pessoal agora, né, nessa leva toda, né, quando você tiver contato, e nós vamos sim fazer ações lá no Rio Grande do Sul, e você vai chegar lá achando que você está descendo o lugar para ser o salvador da pátria. Eu vim aqui para ajudar vocês, pobres coitados, a gente está sensibilizado. E alguém vai olhar para você e falar, o que você veio fazer aqui? Hã? Está pensando que a gente é coitado, que a gente é miserável? Sai daqui. Eu não quero você aqui. Eu não preciso de você. E aí você fala assim, nossa, que pessoa ingrata. Não, ela é uma pessoa sofrida, que está só externando para você. E você emprestou o ouvido para ela. Agora, se você colocou para dentro, você não tem perfil para ir lá. Entendeu?
E aí, primeira coisa é que precisa ter bom testemunho. Por quê? Porque precisa ter a confiança das pessoas. Imagina, chega lá, na casa daquela viúva. Eu vou usar talvez exemplos pesados, queridos, mas é só para vocês entenderem, porque às vezes a gente fica passando tanto pano nas coisas que a gente não entende. Chega um cara que aliciou a filha dela. E ela viu. Chega ele para entregar a cesta. O que esse cara vai levar para ela? Alimento? Ele vai levar dor, ódio, raiva. E vai ficar com raiva de quem? Da liderança e de Jesus. Parece que Jesus não consegue me ajudar. Ainda me traz um cara que está aliciando a minha filha. Você já pensou nisso? Por que precisa ter bom testemunho? Porque precisa ter confiança, porque precisa ter respeito, porque precisa chegar lá, não tem alguém que vai olhar e vai falar assim, mas você, quem é você para vir aqui? Que autoridade você tem? Você nos magoou, você nos humilhou, você tem uma conta a pagar com a gente, você vem na minha casa para dizer que você vai bancar de santinho e de bonzinho para entregar uma cesta para mim, como se eu tivesse agora que aceitar de alguém que tem, no mínimo, uma dívida para comigo. Precisa ter confiança para exercer liderança sobre essas pessoas. Que em nome de Jesus, a partir de agora, nós como igreja começamos a dar valor a todas as funções que existem nessa igreja. Que possamos respeitar os líderes que Deus está levantando. E líder, você que Deus levantou, você precisa ter bom testemunho. E se você está vivendo uma vida que está errada diante do Senhor, e você está consciente disso, dobre os seus joelhos, procure a liderança, busque um grupo de apoio nosso dentro da nossa estrutura de igreja, trate-se, fala com Deus. Por quê? Porque se você não tem um bom testemunho, você não pode servir pessoas. Isso é muito sério. E eu estou dizendo aqui quer dizer que você não tenha luta contra os seus pecados, porque senão ninguém poderia participar, ok? Eu luto contra os meus pecados. Alguns irmãos sabem, e eu compartilho, tenho parceiros de prestação de contas, onde a gente compartilha isso, para a gente crescer. Mas não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de pessoas que vivem como Ananias e Safira, encobrindo os seus pecados, não admitindo, não querendo tratá-los, e querendo gozar de uma reputação que o caráter não permite. Cheio de líderes, abusadores, de pobres, mulheres. Está cheio de líderes que vão lá para tentar ganhar a confiança, para poder tirar míseros dinheiro das pessoas. Tem um monte de coisa que pode acontecer. Por isso, os homens de Deus, as pessoas de Deus, precisam ser bom testemunho para poder liderar essas pessoas com confiança. Segundo, precisam ser cheios do Espírito Santo. E é engraçado que parece que uma coisa já está intrínseca na outra, mas eu sempre brinco que o óbvio não existe, ele precisa ser comunicado, ele precisa ser dito. E é por isso que a lista tem que ser bom testemunho, e mais bom testemunho, tem que ser cheio do Espírito. Não necessariamente, eu conheço pessoas que não conhecem a Jesus e que não fazem um terço do que crentes fazem com supostamente Jesus. Eu conheço homens que não creem em Deus, que são fiéis às suas esposas. Nunca traíram. Conheço mulheres que nunca tiveram um relacionamento com Jesus, nunca creram em Jesus, mas que são extremamente cordiais e bondosas e querem servir as pessoas. Portanto, parece que bom testemunho a gente pode encontrar em gente lá fora. Agora, a gente não vai encontrar gente lá fora cheio do Espírito Santo. Porque para ser cheio do Espírito Santo tem que estar dentro do corpo. Porque o Senhor Jesus batizou o corpo. Ele encheu a igreja. Ser igreja é entender que você é cheio do Espírito Santo, porque Jesus, o cabeça, te batizou com o Espírito Santo. É por isso que diferencia a igreja de uma ONG, diferencia a igreja de uma ação social, de uma ação
governamental ou não governamental de ajuda e de assistência. A igreja não faz assistência porque ela gosta de fazer. A igreja faz assistência porque ela entende que o Senhor Jesus a encheu de graça, de poder, de bênçãos e de bens que servem para servir e não para acumular. Mas então o Espírito Santo move a gente em direção às pessoas. E aí, eles deveriam ser cheios do Espírito Santo, porque eles deveriam ter o fruto do Espírito Santo para lidar com essas pessoas e seus sofrimentos. Lembra da cena que eu disse? O que vocês estão fazendo aqui? Vai embora. Eu me lembro de uma história que eu ouvi, acho que o Josias contou, alguém contou, que um missionário desce no aeroporto e vai ter uma conversa, talvez a primeira conversa com alguém. E aí ele fala assim, o que você veio fazer aqui? Ah, não, agora estou lembrando da história. Ele vai para a alfândega no momento lá e o cara do passaporte, ele pergunta, o que você veio fazer aqui? Ele falou assim, eu sou missionário. Então, daí ele disse assim, mas o que o missionário faz? Não, ele prega sobre Jesus e tal. Daí ele falou assim, mas nós não precisamos de Jesus. O que você tem? Você é treinador de futebol? Você tem algumas mulheres para nós? Foi a pergunta que ele fez. Então nós não precisamos do seu Jesus. Não faz sentido o que você está fazendo aqui. As pessoas cheias do Espírito Santo, nessa hora, vão fazer o quê? Ouvir. E vão interpretar o quanto esse país precisa de Jesus. E vai dizer, olha, se você tem autoridade, vai me liberar ou não, eu quero meu passaporte, eu quero continuar a minha viagem, e não vai fazer mais nada a não ser orar por essa pessoa. Pessoas cheias do Espírito Santo vão ter o fruto do Espírito. E aí essas pessoas em dor, em vulnerabilidade, que eram essas viúvas, eles vão olhar para elas como Jesus ensinou. Olhar para elas como ovelhas que não têm pastor e que precisam de cuidado. E vão amar mesmo quando foi agredido. E é por isso que lá em Gálatas tem o fruto do Espírito. Agora pensa quando você chega diante de uma pessoa que está amargurada, angustiada, triste, porque a igreja faltou com ela, falhou com ela, e falhou feio. O único jeito de você reconquistar essa pessoa, ou fazer com que ela possa acreditar no que você está falando, é quando você vai com o fruto do Espírito. E eu vou ler para você o fruto do Espírito. Quando você vai com o amor, não preciso explicar muito, mas quando você vai, não com alegria no sentido de ficar rindo da cara dela, isso é deboche, mas com uma alegria do Espírito que aquilo que ela disse não te deixou triste. A função não é você ficar triste, a função é você um dia poder alegrá-la. Você vai com paz, porque enquanto ela vocifera palavras de dor, você tem o espírito calmo. Quando essa pessoa está ali angustiada, você está paciente. Quando ela está cheia de ódio, você está com amabilidade. E quando ela está com mal nos olhos, porque a dor faz a gente ficar com mal nos olhos, você tem bondade. Quando ela fala assim, olha, a igreja desistiu de mim, você tem um conceito muito forte de que você tem um relacionamento com Deus de fidelidade. Deus é fiel para com as suas promessas e você é fiel a Ele, e você também vai ser fiel a essa pessoa, não vai abandoná-la. Você vai ser manso. E uma das coisas mais difíceis, você vai ter um domínio que não é próprio, é dado pelo Espírito. Percebeu isso? O que vai acontecer quando alguém cheio do Espírito Santo chegar na casa dessa viúva grega, ou viúva de fala grega, que a cesta não chegou, que os filhos tiveram fome, e que eles perceberam que as outras receberam e ela não. Ela vai vociferar sobre você e você vai dizer para ela assim, a igreja errou, mas o dono da igreja veio aqui e eu sou representante dele para dizer para você
que o corpo erra, mas o corpo também cura. O corpo pode ferir, mas o corpo também pode curar. E se você der mais uma chance, nós queremos ser igreja na sua vida. E por último, precisa ser cheio de sabedoria. Sabedoria para administrar os recursos, para não faltar e para chegar no mais necessitado. Esses homens iam mexer com dinheiro, gente. E tinham que mexer com recursos. Por isso eles precisavam de sabedoria do Senhor para que esses recursos chegassem de maneira muito, mas muito assertiva na vida daquelas pessoas. Eu paro aqui e digo para você, quem é que pode fazer qualquer coisa dentro da vida da igreja? Todo e qualquer membro. Mas ele não pode achar que é simplesmente uma coisa que ele pode fazer de qualquer jeito. Ele tem que entender que essas 3 coisas que foram colocadas a esses homens tem que ser para toda e qualquer pessoa que querem servir ao Senhor. Existem ministérios que são de evidência. Ministério da Palavra, Ministério do Louvor, alguns outros ministérios. Mas existem ministérios que são silenciosos, que as pessoas não vão saber, que nunca vai ter alguém botando uma plaquinha dizendo assim, muito obrigado pelos 500 anos que você serviu na nossa igreja. Mas que ele tem que entender que mesmo assim, o Senhor da igreja está vendo, e que isso é tão importante, porque isso é ser igreja. O resgate daquela pessoa que estava desprezando, descreditando do que é ser igreja, começa a voltar. Por quê? Porque igreja não é reunião de pessoas apenas. Igreja é quando alguém lá na ponta percebe que foi alcançado porque alguém viveu o Evangelho, cheio do Espírito Santo, dando testemunho e cheio de sabedoria. E por isso a igreja, ser igreja também é delegar funções e dividir tarefas. O versículo 3c diz, passaremos a eles esta tarefa. E o 4 diz, e nós dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Então, só depois disso, de colocar os critérios bem claros, e assim faz uma peneira. Porque tem gente que vem super empolgada. Eu quero. Mas você não tem qualificação para isso. Por quê? Porque você não quer buscar as qualificações, porque existe uma demanda sim, existe um preço a ser pago para servir ao Senhor. O preço do discipulado, a gente não quer pagar, mas a gente quer servir. Porque servir é uma moeda de troca para pagar um pouco da culpa do pecado. Não. Eu sempre digo aqui para o pessoal, olha, o pessoal está chegando e tal, legal. Coloca eles na integração, eles vão ser integrados à igreja. Coloca numa célula, eles podem fazer parte do CR, do nossa caminhada de discipulado. Mas eles estavam querendo servir. Não, espera um pouquinho, vamos tratar. Vamos curar, ou vamos restaurar. Vamos deixar eles fazerem parte, porque os ministérios não é para integração, os ministérios é para o servir. E ele primeiro precisa ser pastoreado, primeiro ele precisa ser recebido, ele precisa ser acolhido, ele precisa até entender o que é ser igreja. Porque ele pode vir com o conceito lá do espiritismo, e com todo o respeito ao espiritismo no sentido de servir. Mas nós não fazemos as obras porque queremos alcançar alguma coisa e na nossa reencarnação sair de um patamar menor para um patamar maior. Nós não servimos para alguma coisa, nós servimos porque alguma coisa aconteceu antes. Nós não servimos porque daí a gente vai ganhando pontos percentuais e vai melhorando até um dia a gente alcançar o pleroma e desencarnar. Ou a gente ir para um lugar melhor. Não. A gente acredita o seguinte, que o Senhor Jesus nos tirou do lugar pior, e por causa dessa graça que nós recebemos da salvação, nós somos eternamente gratos, e por isso queremos servir as outras pessoas, em gratidão. Por isso que ele precisa aprender primeiro, ele precisa viver primeiro, ele não pode servir, porque senão ele vai servir com o conceito espírita. Eu vou arrumar aqui, eu vou ajudar aqui, tal, porque eu quero, eu preciso,
Ele não pode servir pelo conceito católico. O conceito católico tem a ver com essa questão também do mérito, porque você vai alcançando. E eu não estou falando o nome de religiões aqui para poder afrontar alguma coisa, mas é porque o conceito é diferente. Você entende por que a gente não chega e coloca as pessoas já para servirem? Porque elas precisam ser pastoreadas, elas precisam ser servidas primeiro, elas precisam ser lideradas, os apóstolos precisam empregar a palavra para elas, eles precisam ser ensinados, eles precisam estar sendo recebidos no corpo e entendendo um pouco como é que funciona o corpo. Eles precisam que nós sirvamos eles. E aí, quando eles são servidos, amados, cuidados, eles falam assim, é desse jeito que eu quero servir também. Por isso, a igreja precisa delegar funções e dividir tarefas, por quê? Porque só assim ela continua crescendo. Aqui poderia ser outro divisor do crescimento da igreja, ela poderia estagnar ali, e essas pessoas que foram não sendo cuidadas, não sendo pastoreadas, não sendo amadas, elas poderiam ir se afastando, e a fé ia se esfriar. E talvez o livro de Atos pararia em Atos 6, dizendo, e a igreja parou o crescimento, porque tinha muitos problemas. E a igreja, então, os discípulos resolveram ter apenas um pequeno grupo, e assim terminou a igreja. Por que a igreja continuou crescendo? Exatamente porque igreja é lugar de delegar funções e dividir tarefas. Aqui surgem, então, dois grupos de líderes dentro da vida da igreja, que não quer dizer que são maiores ou menores um com o outro. Essa competição é demoníaca e é humana dentro da igreja. Não sei se você já conviveu, tua história de igreja, você já teve contato com pessoas, mas a igreja é um negócio muito incrível. É uma arca de Noé, tem bicho de todo jeito. E fechada, tanto tempo fede. Mas Jesus deu a vida por ela. Então, tem gente que está nos cargos e gosta de cargo, porque o cargo diz se ele é gente ou não. É o cargo que define. Eu sou o presbítero, eu sou o diácono, eu sou o pastor, eu sou o líder de tal coisa. Ah, tá, mas qual é o seu nome? Não, meu nome não importa, importa que eu tenha um título. E aí a gente vai empobrecendo os conceitos, porque aí as pessoas começam a fazer a comparação. E ela fala assim, tá, mas eu sou da área da misericórdia, de entregar a cesta básica, de cuidar das pessoas, de ir lá na casa das pessoas. Eu queria estar no louvor. Mas você canta, querido? Não, não canto mais. O que eu queria estar no louvor, eu queria. E parece que isso se torna, então, cargos e salários, que eu vou falando agora na empresa, eu cheguei como distribuidor do FAS aqui, do Sistema, né, de Fundos de Ação Social. Mas agora eu já estou na portaria, mano. Já estão me sondando para eu ficar na área ali da recepção. Saí do estacionamento, já estou na recepção, ó. Já recebi um crachazinho, recepção com o meu nome. E agora eles estão dizendo que vão querer que eu participe do pessoal aí que cuida de célula. Cara, eu estou indo no crescente. Não. A igreja está dizendo que é o seguinte, nós faremos o que Deus nos colocou para fazer, o que Deus nos chamou para fazer, e eles vão fazer o que Deus chamou para eles fazerem. E assim a gente divide as tarefas. E aí eles vão fazer muito bem, cheios do Espírito Santo, de sabedoria e de testemunho, aquilo que precisa ser feito. E nós vamos continuar fazendo, cheios do Espírito Santo, sabedoria e testemunho, aquilo que Deus nos chamou para fazer. E assim o corpo vai crescer. Olha o que diz Efésios 4,16. Dele todo o corpo ajustado e unido pelos auxílios de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida que cada parte realiza a sua função. Então, para de ficar olhando o ministério do outro e dizendo, se eu fosse desse ministério. Olha para o ministério que o Senhor está dando, mas eu não sei qual ministério, então ora ao Senhor. Às vezes a gente fica esperando a estrutura da igreja chamar, a estrutura da igreja nos provocar. Por que a igreja não faz um teste de dons? Aí a gente mapeia todo mundo e tal. Sim, aí depois que a gente fizer tudo isso, em um momento a gente vai fazer, na nossa organização tem isso, mas aí, imagina só, se não for nessa dimensão do Espírito Santo, a gente parece RH. Vamos chamar o pessoal que tem um perfil para isso? Tal, e aí vamos lá, né? Fulano,
Quantos anos de igreja você tem? Eu estou com 35 anos de igreja. Opa, um ótimo currículo, 35 anos de igreja. Já viu muita coisa, né, irmão? Sim, tal. E você já leu a Bíblia? A Bíblia, 35 vezes. Um ano, a cada ano de crente eu li a Bíblia. Muito bem, tal. Isso parece a conversa de Jesus com o moço, né? E, de repente, ele fala assim, e você quer servir no ministério tal? Não, ministério tal não, né, querido? Com 30 anos de igreja. Dentro da Bíblia, tanto que eu tenho, muito conhecimento, esse ministério não cabe para mim. Eu só trabalho se o salário for desce para cima, cargo tal. E a gente vai encontrar gente assim. Porque não entendeu o que é ser igreja. Igreja é você entender qual é o ministério. Por isso, ser igreja é ter pessoas certas para os lugares certos. Versículo 5, tal proposta agradou a todos, então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Você que está acompanhando Atos sabe que Estevão não se contentou simplesmente nessa missão, ele foi fazer muito mais. Além de Filipe, Prócoro, e Filipe, você sabe também que não ficou só nessa função, foi fazer muito mais. Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente da Antioquia. Por que que esses caras foram escolhidos? Eles estavam cheios do Espírito Santo, ok? Eles tinham bom testemunho, ok? E eles eram cheios de sabedoria, ok? Não sei como é que eles mensuraram esse critério, mas a lista estava ali. Mas se você perceber, me dá um nome aí, que é um nome hebraico. Sabe por que não tem ninguém de fala hebraica? Porque qual é a necessidade? Fala grega. Eram todos judeus da dispersão. Nem o nascido em Jerusalém. Todos eram de fora. Sabe por quê? Porque essas eram as pessoas certas para lidar com as viúvas de fala grega. Porque eles chegariam, primeiro, com empatia diante dessas mulheres de fala grega, porque eles eram helenistas como elas. Eu entendo um pouco do que você está passando, eu também sou assim, a gente passa por isso, há uma dificuldade, mas nós como igreja queremos aprender a lidar com isso, nós queremos mudar isso. Tanto é que a igreja escolheu a gente, não escolheu o pessoal da fala hebraica. Não tem superioridade aqui, a gente está querendo servir. Segundo, eles seriam sensíveis às necessidades delas, porque eles também teriam a empatia e não a simpatia. Eu aprendi isso, o pessoal que está fazendo uma pós em aconselhamento. Gente, sabe quando você recebe uma revelação de Deus? Puff! Simpatia, o professor Hoff tem que dar, quando você recebe uma benção, tem que dar o nome da benção. Você não pode apropriação indébita daquilo que Deus deu. Apropriação indébita é, você fala uma benção, mas não conta a fonte. Professor Rolf Krieger está dando um módulo, são 2 módulos de aconselhamento não diretivo e aconselhamento diretivo. Nós estamos com 40 líderes da igreja que estão diretamente ligados a pessoas aprendendo a aconselhar. Por quê? Porque nós precisamos fazer bem aquilo que Deus está nos dando para fazer. Tem que ser cheio do Espírito Santo, sim. Tem que ser cheio de sabedoria, sim. Tem que ser cheio, tem que ser um bom testemunho, sim. Mas nós também temos que ser capacitados para fazer melhor. E o Senhor tem dado isso, pessoas certas para os lugares certos. E aí, ele diz assim, você acha que simpático, né, é a mesma coisa que empático? Não é. A palavra no grego tem uma diferença. É mais ou menos assim. E vou dar a cena das gregas, das viúvas negras. Viúvas gregas. Travou aqui, saiu viúvas negras. A viúva negra mata o marido. Não, Senhor, viúva grega. E aí, se ele é simpático, ele vai chegar lá na viúva, a viúva vai dizer assim, sabe quantos meses eu não recebo uma cesta? 5 meses. Ele fala, 5 meses? Meu Deus do céu! Como é que está esse povo? O que a igreja está fazendo? Não, você tem razão.
Meu Deus, olha, eu estou com uma raiva. Se eu for conversar hoje com Pedro, se eu for conversar com os apóstolos, vai dar briga. Vai dar briga porque, como é que pode você estar passando? Não dá. Como é que faz assim? Ele está sendo simpático. Ele está dentro do furacão da pessoa, sentindo a dor da pessoa, e amarrado à dor da pessoa, e não conseguindo trazer para ela para fora da dor. A empatia é você estar 5 meses não veio aqui. 5? Meu Deus do céu, como é que você fez todo esse tempo? Não, dá um jeito, né? Se não fosse Deus, porque depender da igreja, estamos perdidos. E eu não sei o que você está fazendo aqui, porque... Não, eu estou aqui porque eu quero ajudar você. Mas olha, eu imagino que nós estamos aqui exatamente porque a gente quer rever tudo isso. Está errado mesmo, não temos como dizer outra coisa. Você está sentindo a dor, e eu não posso dizer para você que o que você está sentindo é errado, eu só quero dizer para você que eu vim aqui. E eles escolheram gente de fala grega exatamente para que você soubesse que a gente quer representar você, para que você não tenha mais esse problema. E eu assumo o compromisso de ir conversar com os apóstolos para a gente ter uma ideia melhor, porque eu amo você, nós amamos você e nós amamos a igreja. E não pode haver esse distanciamento do membro e do corpo. Eu vim aqui para ligar você ao corpo. Mas eu não estou desprezando a sua dor, eu só estou dizendo para você que há uma esperança. Essa sexta que chegou vai chegar semana que vem, ou na outra semana, mas eu vou vir aqui e a gente vai ver o que a gente pode ajudar. Até para você perder isso. A gente vai trazer aqui um pessoal, ou você vai lá em casa para a gente conversar, porque você está precisando de alguém. Vamos estar juntos. Isso é empático. Eu estou do lado de fora do furacão, ajudando você a sair do furacão. Eu conheço pessoas que às vezes vão visitar as outras e criam um sistema de ódio e de raiva da pessoa para com a igreja. Alimentam a ira, alimentam a divisão, porque não tem sabedoria. E aí é confusão, é divisão. Não. O que Deus nos colocou é para unir pessoas ao corpo e não dividir pessoas no corpo. Por isso, ser a igreja é ter as pessoas certas nos lugares certos, porque eles vão ter o respeito do grupo, fazendo com que essas pessoas sintam-se representadas por eles. Então, eu mesmo vou falar com Pedro. Pode ficar tranquila. Você não está sozinho. E por último, ser igreja e desfrutar do crescimento dado por Deus, mas continuar fazendo a obra do Senhor. Porque o corpo bem ajustado, o que quer dizer esse ajustado? Ajustes. Precisou fazer ajustes na igreja. Estava tendo uma falha, um problema. E agora, então, porque Deus levantou homens que foram lá e começaram a conversar. E eu imagino que esses homens não ficaram sozinhos, eles devem ter montado uma equipe. Eles começaram a descobrir gente, porque senão não dá. Mas a igreja continuou crescendo. Assim, versículo 7, a palavra de Deus se espalhava, e eu creio que ela se espalhava porque Deus não permitiu que o pecado de Ananias e Safira crescesse, se espalhasse. Deus não permitiu que as viúvas gregas ficassem sem apoio, porque se elas ficassem sem apoio, a dor delas ia chegar na dor dos outros, e os outros iam ficar simpáticos, mas não empáticos, e ia fomentar na vida da igreja. E eu já vi igrejas sendo destruídas por causa da simpatia dos membros. Não simpatia no sentido de feitiçaria, mas simpatia dos membros, que um começou a ser simpático com o outro e começou a dizer assim, está certo, você está certo mesmo, a igreja errou com você. E olha, eu vou te contar, hein, a igreja eu acho que errou comigo também. E aí eu comento com você, e daí você é simpático comigo. Aí está todo mundo simpático com todo mundo, e a igreja partiu. Não. Nós temos que ser empáticos, para quando há essa dor, há um mínimo sentimento de cisma na igreja, nós falamos, não, meu irmão, não pode ser assim. Nós somos um corpo, e a gente tem que procurar a solução no corpo, não fora dele, ou criar um novo sistema. A gente tem que voltar para os nossos líderes, e a gente tem que acertar isso. Entende a dimensão? Crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém, também um grande número de sacerdotes obedecia à fé.
Você sabe por que os sacerdotes estavam se convertendo? E esses sacerdotes aqui, eu creio que é do mesmo tempo de Jesus. Eles estavam se convertendo porque eles estavam vendo solidez. Eles estavam vendo que esse negócio não é uma seita. Esse negócio é um movimento poderoso. E ele está passando, mas não está morrendo. Ele está crescendo. Então, esse é o Messias mesmo. E eu estou relutando contra o Messias. Vou parar de relutar contra o Messias. Porque os sacerdotes criam que vinha o Messias. Só que eles não acreditavam que era esse Jesus de Nazaré. Mas por causa do testemunho e do poder do Espírito Santo da igreja, sacerdotes estavam dizendo, esse é o Cristo vivo. Esse, o Nazareno que ressuscitou. E ele é o Messias. E aí aparece a figura de Estevão, um homem cheio de graça e do poder de Deus. Realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Porque ele entendeu que Deus tinha dado um ministério e não tinha dado um cargo. Sabe a diferença? O cargo, eu só faço isso e pronto, acabou. Estou olhando aqui para o Rafa, né? Imagina, tem funcionários. Você percebe o funcionário que é funcionário por causa do cargo e funcionário porque ele entende que é bom trabalhar ali, ele gosta de trabalhar ali. E aí o Rafa fala assim, rapaz, eu preciso que você venha meia hora antes. Ele fala, rapaz, não posso. Porque no meu cargo, diz que eu tenho que trabalhar nesses horários. E eu faço o que o meu cargo. Na minha carteira diz que eu trabalho das 8 a tal hora. Então, se tiver outro, você arruma outro. Vai pagar hora extra? Ok, posso pagar, mas a ideia era só que você me ajudasse nisso. Não, faço. Aí você conversa com o outro, eu falo assim, tranquilo, precisa de mais cedo? Não, eu posso vir. Esse cara não está no cargo só, ele está na empresa. Ele é o cara que quando o Rafa falar assim, rapaz, estou precisando trazer um cara para uma função mais de confiança, ele vai chamar o cara do cargo ou o cara do ministério? O que aconteceu com esse homem? Ele não chegou e falou assim, ô Felipe, Estevão, né? Estevão, é o seguinte, o pessoal decidiu aí, escolheu você, você vai ser agora o cara que vai entregar as ofertas aí para as viúvas. Tá, mas quantas cestas tem que entregar por dia? Quantas cestas? Não, você não entendeu. A pergunta não é quantas cestas, é quantas viúvas. Porque, mediante quantas viúvas você vai descobrir quanto tempo você vai trabalhar, porque você tem que servir a essas pessoas. Esse é ministério. Não, ele não perguntou isso, ele foi servindo, e de repente ele foi servindo, ele foi vendo as necessidades, e ele foi vendo que ele precisava pregar o Evangelho, ele foi vendo que Deus tinha dado o Espírito Santo para ele, e ele estava cheio do Espírito Santo, enquanto ele estava conversando com a viúva, alguém estava lá precisando de uma oração, e ele lá orava, e Deus curava, ele falava assim, glória a Deus, eu pude ser usado, olha que bênção que o Senhor me trouxe aqui na casa da fulana, porque eu pude conversar com o ciclano, e olha só o que aconteceu, e os sinais foram acontecendo, e Deus usando a vida do Estevão, e ele não ficou olhando com a carteira dele, dizendo assim, mas está registrado? Só entregador de cesta. Que ele nunca se viu entregador de cesta. Ele se viu ministro de Deus. Onde ele estivesse. E aí a igreja cresce e desfruta. Por quê? Porque a gente quer continuar fazendo a obra do Senhor. Eu queria terminar esse tempo fazendo um apelo para você. A nossa igreja tem vivido mais ou menos isso. Nós temos crescido, as demandas têm crescido, e eu não sei se você percebeu, mas a equipe de gestão diminuiu, por vários motivos, e que agora a igreja precisa continuar crescendo, mas ela só vai continuar crescendo quando cada membro entender o seu chamado e o seu ministério. Aí vem a Ruth do Ministério Infantil e diz para mim assim, pastor, nós estamos numa escala muito pesada. Tem professor que está indo, fazendo 2 vezes por mês e isso fica muito pesado.
Aí vem alguém e fala assim, tem alguém para o Ministério Infantil à noite? Porque veio algumas pessoas e elas têm crianças e elas precisavam, né, que a gente tivesse o Ministério Infantil. Para quê? Para tirar as crianças do culto, para não atrapalhar? Não, para que essas crianças fossem ministradas. Aí vem alguém e fala assim, pô, pastor, mas a gente precisava de ter mais gente para os líderes de adolescentes, os líderes de jovens, nós precisamos de mais gente na área da comunicação, nós precisamos de mais gente disso, daquilo. Mas tem uma área que hoje, é uma área que pesa no meu coração, que é a área da visita aos vulneráveis. Eles não vão em célula porque eles não têm como ir em célula. Eles não frequentam os cultos porque eles não podem sair de casa, porque estão doentes. Eles não têm acesso a assistir um culto pela internet ou alguma coisa assim. Eles precisam do corpo. E é por isso que eu queria fazer um apelo, mas o apelo não é para você que não tem dom para lidar com pessoas em vulnerabilidade. É para a gente que está disposta a poder entender que essas pessoas precisam de atenção. E não é atenção uma vez só. Apareceu lá, nunca mais apareceu. Não, é gente que precisa de continuidade, precisa de amor. Precisa que alguém chegue lá e toque um violão. Você não sabe fazer nada, mas eu toco violão. Cara, você não faz ideia do que é alguém solitário receber na sua casa alguém que toca um hino, uma música, que ele chora. Então, assim, não é para ser alguém que tenha pena dessas pessoas, não, é Deus chamando você para visitar vulneráveis. E quando eu falo vulneráveis, estou falando de idosos, acamados, falando de levar a ceia do Senhor para essas pessoas, ter comunhão com elas. Estou falando daquelas pessoas que talvez tenham um quadro tão complexo que não tem condição de vir à igreja. Estou falando daquelas pessoas que não vêm porque não quer. Por isso nós estamos tirando o online. Porque o online serve para o seguinte, você não está, você está impossibilitado, aí você assiste online. Agora, se você está bem, está tranquilo, sai da sua casa. Você tem um compromisso com o corpo. Nós estamos desmamando, estamos tirando. Mas a ideia é deixar lá, depois só a pregação, para a pessoa ter um contato. Mas existem pessoas que não podem mesmo, e não é porque elas não querem. Eu vou dar um exemplo para vocês. O irmão Herd está na casa Simão, São Simão. O irmão Herd, eu falei semana passada sobre ele. Ele é um doce, apaixonado por Jesus, dizimista fiel. Eu me sentia constrangido ano passado, porque todo mês, chegava aqui, o vizinho dele dizia assim, o Red mandou o dízimo dele. O Red poderia ser um que dizia assim, eu não fui assistido, por que eu tenho que dar dízimo? E eu sinto isso um peso em mim, porque nas funções pastorais seriam de visitação. Eu sinto um peso nisso, porque a responsabilidade da igreja está na minha mão, sim. Então, quando eu falo isso, queridos, eu não estou querendo constranger você, eu estou querendo que você desperte qual é o seu chamado. E para você que está assistindo online, qual é o seu chamado? Você pode desempenhar o seu chamado online? Não! A igreja é gente. O que você está fazendo? Você está no ministério só porque você acha que é o ministério que você tem, mas Deus tem algo mais, você é um excelente líder em outra área, mas você se omitiu. Não! Você é uma pessoa certa no lugar errado. Sai desse ministério em nome de Jesus, desocupa esse lugar para que alguém possa entrar ali e vá servir no ministério que o Senhor colocou. É impossível que uma igreja com 400 membros à noite, nós não possamos ter um ministério de crianças forte.
E não é com gente que fala assim, eu vou dar uma ajudada. Não, gente. É gente apaixonada, cheia do Espírito Santo, com vocação, que ama a criança, e que quando as crianças estão no vulcão, ele tem o fruto do Espírito. Porque eu e Cris não podemos ser de ministério infantil. Não podemos. Eu, como pastor, tirei ela uma vez do ministério infantil. A irmã está afastada do ministério infantil. Porque senão eu ia ter que buscar ela na polícia. Por, sei lá, violência à criança. O que a irmã fez? Não, só levantou a criança. Então, quando nós olhamos para essa cena, a gente parece que agora Deus está começando a mexer com a gente. Qual é o seu ministério? Não existe ministério de cadeira. Outra coisa, talvez por causa da sua dificuldade de você não ter visto a igreja agindo, o diabo colocou no seu coração de que você está agora triste com a igreja. Queria dar um desafio para você, agora é hora de você romper com isso e dizer assim, como a igreja não foi comigo, agora eu quero ser com a igreja. E talvez Deus quer usar exatamente isso, para você parar de ficar com uma amargura no seu coração e começar a dizer assim, eu sei o que é não receber, por isso eu tenho autoridade para fazer. Pare de reclamar de você, das coisas, e comece agora a se colocar no lugar de quem vai servir. Feche seus olhos, eu quero orar com você. Sabe, um grande problema que a gente tem com as pessoas é que elas começam muito bem intencionadas, feito o pessoal que está lá ajudando. Mas vai chegar um tempo que vão cansar. E precisa vir outros, e outros, e outros. A igreja precisa de um movimento assim. Alguém que substitui outros que estão cansados, para que a obra continue. Igreja, ser igreja, delegar funções e dividir tarefas. Igreja é quando os membros entendem a sua função no corpo. Igreja é quando a gente enfrenta os problemas buscando essa solução no corpo, e a solução do corpo está aqui. Igreja é critério espiritual para liderança, para você ter testemunho, para você ser cheio do Espírito Santo e sabedoria. Igreja é isso. Pessoas certas, nos lugares certos. Para que todo o corpo cresça ajustado, pelos auxílios de todas juntas, edificando a si mesmo em amor, na medida que cada parte realiza a sua função. Eu não vou pedir para você vir aqui à frente, porque eu quero que o Senhor trabalhe no nosso coração. Mas se o Espírito Santo falou algo no seu coração nessa noite, você vai orar, Senhor, eu vou colocar em oração para que o Senhor me revele qual é o ministério que o Senhor quer que eu sirva. Mas não ser fogo de palha. E quando você tiver essa certeza e convicção do seu coração, você vai vir falar comigo. Você pode mandar o recado. Você pode dizer, precisamos conversar. Eu já vou entender. Mas nada de emoções que levam 2, 3 dias ou meses e depois você diz assim, eu não vou poder mais servir nisso. Senhor Jesus, nessa noite, o teu corpo está pensativo. Desperta em nós esse sentimento de que igreja, sim, é divisão de tarefas, delegação de funções, e cada um servindo naquilo que o Senhor deu como dom e talento. Eu sei que tem muita pergunta na mente dos meus irmãos agora, qual é o dom que o Senhor me deu? E qual o ministério que o Senhor quer que eu sirva? Talvez, Senhor, aqueles que não têm um ministério dentro dessa estrutura, como a gente está falando aqui, mas o Senhor deu a eles ousadia para pregar o Evangelho aos seus amigos, seus vizinhos, e Ele tem feito isso, ela tem feito isso.
Outros, o Senhor tem dado uma capacidade, uma unção tão grande de aconselhar, de ouvir pessoas e direcioná-los na palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, Senhor, desperta a tua igreja, para que não falte em nenhum ministério que o Senhor quer nessa igreja. Falte gente. Não pode ser. Aviva-nos, Senhor. Enche-nos do teu Espírito. E seja esse mesmo Espírito que nos incomode tremendamente para servir ao Senhor, para que o teu corpo cresça, o seu evangelho seja pregado e a igreja viva possa continuar fazendo a sua obra. É o que oramos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.